Muito bem. Parece que apertou um pouquinho, né? Tá certo. Nós vamos meditar na palavra no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Aliás, 18. Capítulo 18. Primeiro Reis 18. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração pertence ao nosso Deus. Primeiro Reis 18, verso 38. Nós vamos ler apenas um versículo para nossa meditação. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Verso 38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glória a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que fale aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está aberta diante de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas chuvas que caem. Do jeito que a chuva está caindo lá fora, nós te pedimos que chuvas do Espírito Santo caiam sobre nós nesta noite. Que chuvas do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós nesta noite. Coloque, Senhor, as Tuas mãos sobre nós. Coloque as Tuas mãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Pai querido, Pai santo, que o Senhor possa trazer inspiração, que o Senhor possa trazer graça, que o Senhor possa trazer a unção do Espírito Santo, e que nós, ao terminarmos este culto, possamos, ó Deus, estar sentindo a Tua graça, a Tua unção, a Tua bênção. Fale conosco através da Tua palavra e nos abençoe grandemente. Eu te peço, meu Pai, fale conosco, abençoando os pastores, abençoando o diaconato, abençoando cada membro da igreja, abençoando todo o Teu povo, a Tua igreja, e preparando-nos, ó Deus, para o grande evento do arrebatamento da igreja. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe, abençoe aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais, que pelo Espírito seja derramado sobre eles. Eu te peço, meu Deus, transformando, libertando, salvando e operando, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Não é que Deus é bom, hein? Aleluia. Alguém aceita a água? Podemos assentar, irmãos? Muito bem. Oh, que bênção, hein? O Senhor é muito bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor amado. Muito bem, irmãos. Nós lemos um texto da Bíblia de 1 Reis, capítulo 18,
E nós vamos meditar do versículo 30 até o versículo 40. Mas pode ficar tranquilo que antes das 8 nós terminamos, tá bom? Eu li apenas um versículo para poder a gente ganhar tempo, mas o nosso texto básico será do verso 30 até o 40. São 10 versículos que eu quero meditar com você. Muito bem, irmãos, nós lemos um versículo, um texto, que fala da maior crise que o povo de Israel estava enfrentando. E essas crises que muitas vezes chegam até o povo, elas muitas vezes brotam nas lideranças governamentais, nas lideranças eclesiásticas, que são as lideranças de igrejas. Às vezes uma crise numa empresa, ela nasce devido à administração do seu chefe, do seu presidente, do seu dono majoritário. Então não é uma pessoa de baixo, uma pessoa que é considerado às vezes uma pessoa, talvez na ideia de muitas pessoas pode significar como uma pessoa insignificante na mente daquela pessoa, que ela não terá capaz de promover uma crise. A crise vem quando alguém está imbuído de autoridade, porque ela vem de cima para baixo. Então, nesse período aqui do Velho Testamento, que está registrado no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis, no primeiro livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, que fala dos reis de Israel. Então esse período, Israel teve 19 reis. Tem rei aqui que governou 7 dias. Governou 7 dias. O fracasso foi tanto que ele governou 7 dias. Ele assumiu ele assumiu num domingo, no outro domingo já não era rei mais. Uma semana de reinado. Então Israel teve 19 reis, mas mais de 50% deles, 10 reis, só fizeram atrapalhada, só fizeram bobagem. Então mais de 50% dos reis, que é a cabeça pensante, é o rei que dá a bússola para que o povo possa seguir. Mais de 50% desses reis, vamos aqui colocar o número exato, 10 reis. 10 reis, de 19, 10 reis só fizeram bobagem. E aí levou o povo a uma queda, um afastamento de Deus, esquecer dos estatutos, dos mandamentos de Deus, que é a base para uma sociedade viver próspera, viver feliz, vencer as suas barreiras, os seus obstáculos, as suas dificuldades. Então, cada um desses reis contribuiu para o fracasso do povo de Israel. Cada um desses 10 reis. E agora, o texto que nós lemos aqui, ele está dentro do reinado de Acabe. Dentro do reinado de Acabe. Vamos ver quem era o pai dele? Para a gente ter uma ideia, vamos ver quem é o pai dele? Está aí registrado. 1 Reis 16, 25. 1 Reis 16, 25. E fez Onri o que era mal aos olhos
do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Quem era Onri? Pai de Acabe. Pai de Acabe. E o que ele fez de bom? Tudo que é mal. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Aí ele passa, ele morre, Acabe assume o seu lugar. Então vamos ver o que Acabe fez. 16:30, por gentileza, 16:30. Agora, Onri sai da frente e entra Acabe. Agora preste atenção. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O que dá para entender aqui? Ele fez pior do que o pai dele. Se o pai dele já fez pior do que os que foram antes dele, agora ele ganha do pai, em termos de maldade, em termos de corrupção. Então o que ele faz para ser pior do que o pai dele? Ele elimina de Israel aquilo que era tão especial, tão importante na vida dos patriarcas, que foi passando de geração a geração. Por exemplo, se nós pegarmos aqui Abraão, Isaque e Jacó, todos eles tiveram altares na sua vida. O altar fazia parte de suas vidas. O altar. E o altar, ele tem dois significados. Primeiro, o altar na vida de Abraão, Isaque e Jacó significava culto. Culto. Eles faziam os seus altares, e nesses altares eles cultuavam o Senhor. Então, por isso que Abraão se tornou o pai da fé, por isso que Jacó tornou-se pai das tribos de Israel, por isso que Isaque, o seu nome é lembrado. Quando Deus tratava com algum homem e chamando-o, preparando para o ministério: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por quê? Porque o altar sempre estava na vida de Abraão, o altar estava sempre na vida de Isaque, o altar estava sempre na vida de Jacó. E o primeiro sentido do altar é cultuar a Deus. Era um memorial que eles levantavam, porque altar na palavra literal, no significado literal da palavra, significa um monte alto. Alguém que levanta um monte alto, que pode ser de pedras. Então vai prestando atenção que Deus quer nos ensinar hoje. Então ali, o primeiro sentido era culto. O segundo sentido, adoração e devoção. Por que Abraão, Isaque e Jacó passaram por essa terra e depois de mais de 3.000 anos eles são lembrados?
eles são tidos como exemplo, eles participam da galeria dos heróis da fé, porque eles tinham altar na sua vida, eles tinham culto, eles tinham adoração, eles tinham devoção, entrega para Deus. E o altar hoje? Porque eu quero dizer uma coisa para você. O último altar levantado na terra para depois não se levantar mais altar é a cruz. A cruz foi o último altar levantado no monte chamado Caveira ou Calvário. O último altar. E o último cordeiro sacrificado, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Vamos ver o que está escrito aí? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cruz foi o último altar levantado e Jesus Cristo, o último cordeiro a ser sacrificado. Guarde bem isso. Então, o que o altar significa para nós agora? O altar para nós hoje é o que Cristo fez por nós e sua vida, expiação na cruz do Calvário, baseado no fato de que temos um altar espiritual, hoje podendo também ter intimidade com Deus. Então, que o livro, o escritor aos Hebreus, ele disse: tenhamos coragem, tenhamos ousadia para entrar nos santos dos santos, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele inaugurou através da sua carne, através do seu sangue. Esse é o meu altar. Esse é o nosso altar. O altar de hoje, o altar nosso hoje é Jesus Cristo e tudo que ele fez na cruz do Calvário. Quando Acabe elimina os altares de Israel, porque o altar desde o tempo de Abraão, e vamos mais ainda, um pouquinho mais além, desde os tempos de Adão. Vocês lembram quem é que fez os primeiros altares, os primeiros sacrifícios? Abel e Caim. Eles que levantaram o primeiro altar. E por que um sacrifício foi aceito e o outro não? Caim era lavrador. Ele tinha suas colheitas de laranja, vamos colocar maçã, uvas e vai para fora, agricultor. E Abel era criador de ovelhas, era pastor de ovelhas, ele era cuidador de ovelhas, ele cuidava de animais. Então o que ele fez? Caim pegou as frutas, preste atenção nisso agora, pegou as frutas e pôs sobre o altar dele, e ateou fogo. E Abel foi lá e escolheu a melhor ovelha, a ovelha mais linda, talvez a ovelha que ele mais amava, e ele pega essa ovelha e põe no altar e sacrifica, e queima. Quando ele queima,
a fumaça sobe até diante de Deus. Por quê que subiu? Porque Deus aceitou. E a fumaça do sacrifício de Caim, ela desceu, porque Deus recusou, porque o altar, ele já simbolizava Cristo na cruz. A simbologia, a tipificação dos altares era a representação do que Cristo iria fazer lá na frente. Por isso que existia o altar, por isso que existia o sacrifício. Então Acabe, junto com Jezabel, já tinha os altares já estavam em desuso. Em desuso. As pessoas já tinham relaxado quanto a isso. E acaba chegando Orri, que eliminou os altares. E aí chega Acabe e Jezabel e faz pior do que o pai dele. Agora, ao invés de eliminar apenas os altares, eles matam também os profetas. Ele tira a vida dos profetas. Então o povo ficou como barata tonta, como formigueiro pisoteado. Cada um vai para um lado, sem direção. Porque é no altar que nós temos a direção de Deus para a nossa vida. Então, Acabe eliminou os altares. Eu quero que você preste atenção agora. Quando ele elimina os altares de Israel, Israel entra em crise, porque a medida de Deus encheu. Aí Deus chama Elias, porque os profetas estavam tudo escondido. Tinha um mordomo de Acabe. Ele chegou a esconder 100 profetas, porque para Acabe não matá-los, ele escondeu 100 profetas e foi dando água e pão para eles não morrer de fome, para não deixar Acabe matá-los. Porque ele passou espada, todos os profetas, e toda vez que Elias ia orar, falou: Senhor, eles destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu sobrei, e agora querem tirar minha vida. Você pode olhar a oração de Elias, ele falava com Deus: destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei. E agora eles querem tirar minha vida também. Então Deus falou assim: olha, avisa para o povo que vai ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. Tudo vai secar. Irmãos, quando para de chover, você não pode imaginar a crise que isso causa no mundo inteiro. Porque o homem come 24 horas sem parar. Às vezes a gente está aqui, você chega no supermercado assim, está abarrotado de alimento, você não sabe quanto foi de trabalho para aquele alimento chegar ali naquela prateleira ou naquelas gôndolas. Teve muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. Pessoas levantam 4, 5 horas da manhã e começam lá na lavoura e vai até escurecer, plantando e pedindo a Deus para mandar chuvas, para que aquela semente possa germinar e o fruto possa começar a nascer, as plantas nascerem e depois haver a colheita. Mas quando para, tudo seca, tudo morre. E imagine 3 anos e meio sem chuva, seca a fonte, seca tudo. Mas por que Deus fez isso? Porque derrubaram o povo, já não tinha mais comunhão, intimidade com Deus, porque os altares já não existiam mais. Então aí quando chegou a hora, depois de 3 anos e meio de seca, Deus falou assim: olha, Elias, agora chegou a hora do acerto de contas com Acabe e Jezabel. Levem eles para o Monte Carmelo, e lá você vai fazer o desafio para eles.
Você vai fazer, eles vão fazer lá o sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. O povo vai ter que escolher. O povo não vai ficar mais tateando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas não vai ficar mais cocheando em dois pensamentos. Aí Elias, ele convoca o povo para o Monte Carmelo. Acabe e Jezabel convoca os seus 800 profetas, que era 400 de Baal e 400 de Aserá. Aserá era como o deus feminino de Baal. É como se fosse a esposa de Baal, que eles encheram Israel das imagens de Baal. Então Elias falou: olha, vamos para o Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse que será Deus de Israel. Aí subiram aquela multidão só de profetas de Aserá e de Baal, 800 profetas. Aí Elias sobe com o povo de Israel, que estava lá, assim, com um pouquinho mais de coragem. Mas já viu quando aquela pessoa que quer vir para a igreja, mas ele não quer mostrar a sua Bíblia? Ele traz a sua Bíblia. Não estou dizendo que a pessoa, que a Bíblia dentro de uma bolsa, a pessoa está se escondendo. Não, às vezes ele tem a bolsa, a mulher tem a bolsa, coloca a Bíblia na bolsa. Mas eu já vi pessoas que embrulhavam a Bíblia no jornal, e quando chegava na rua da igreja, ele desembrulhava, punha o jornal no bolso e mostrava a Bíblia, que já estava na rua da igreja, para não ser criticado, para não ser zombado, para não ser chamado de quadrado, para não ser chamado de crentão. Ele escondia a Bíblia. Então, aqueles que tiveram um pouquinho de coragem, vamos para o Monte Carmelo com Elias. Preste atenção agora, está aí no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então preste atenção agora. Os primeiros a fazer o sacrifício, Deus falou: olha, Elias falou assim: olha, vocês podem fazer o seu sacrifício, um bezerro vai ser de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem, põem no altar, e aí vocês clamam o Deus de vocês, clama Baal. Levaram aquela imagem enorme lá para o monte, colocaram em pé lá em cima e começaram a clamar. Colocaram o sacrifício em cima das pedras, colocaram o sacrifício e começaram então a clamar: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos, Baal. E não houve resposta de Baal. E eles clamaram. Não havia resposta de Baal. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se autoflagelar, começaram a se cortar e jogar o seu sangue sobre o altar. Baal, olha o sacrifício, nós estamos derramando o nosso sangue sobre o altar, responda-nos, Baal. E Baal não respondia. E Elias começou a fazer até hora com eles: clama um pouquinho mais alto, talvez ele esteja dormindo ou esteja viajando. Você chamando, ele pode acordar, ou você chamando, ele pode voltar. Então clame. E Elias começou a fazer hora com eles: clame mais alto. Eles berravam, se autoflagelavam, se cortavam, mas não houve resposta. Até o meio-dia não houve resposta. Então Elias falou assim: agora é minha vez. Presta atenção aqui agora, a atitude de Elias, porque Deus não responde onde o altar está quebrado. Então, o versículo 30, reparou o altar do Senhor que
que estava quebrado. O que nós falamos no começo? Que o altar era um tipo da cruz de Cristo, que viria, e o que Jesus faria lá. E como é óbvio, Israel já não acreditava mais no altar, por causa dos 10 reis corruptos, 10 reis que foi fazendo um pior do que o outro, tirando da memória do povo a sua base, a sua estrutura espiritual que o faz andar, porque a Bíblia diz: nele movemos, nele respiramos e nele andamos, e nele existimos. Então, ele restaura o altar, sobre tudo aquilo que Jesus iria fazer. Então Elias reparou o altar, que uma vez foi usado e tinha caído no abandono. O altar estava em desuso. É o que está acontecendo hoje na igreja. O altar aqui já estava em desuso. E vamos ver o que a igreja está deixando de usar hoje. O que a Bíblia diz? Em Efésios, me parece que capítulo 4, se não me falha a memória, ele deu pastores, profetas, doutores, evangelistas, mestres, apóstolos, para que esses apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, profetas pudessem edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, para colocar em forma o povo de Deus. O que a igreja falou? O que a igreja está fazendo? Ela está eliminando dos púlpitos o ministério pastoral e está colocando coach. Está tirando a pregação das mensagens e colocando palestra. Então, pregador já está em desuso. Olha o caminho que a igreja está tomando como o caminho de Israel. As mensagens já estão em desuso, a Bíblia já está em desuso. Eles estão trocando a Bíblia pelo celular. A maioria dos pastores, quando sobem ao púlpito, a Bíblia já está em desuso. E eu quero dizer uma coisa para você, eu posso estar enganado aqui. Quando uma pessoa coloca o celular, a Bíblia do celular, eu acho que ele tem que conectar com a internet. É isso? Depende. Porque eu já vi muitos casos de haver interrupção do pregador. Está pregando, de repente entra uma música ou entra alguma propaganda. E ele tem que rapidamente lá, eu vejo muito nesses canais de YouTube. Então, preste bem atenção, o altar já estava em desuso nesse tempo aqui. E a igreja tem muita coisa que já está em desuso. Você quer ver uma coisa? Antigamente se falava assim, eu sou crente, a pessoa tinha um prazer muito grande de falar assim, eu sou crente em Jesus. Hoje ele não fala isso mais. Você pode ver que a palavra crente vem do verbo crer. Cristão, todo mundo pode falar que é cristão. Eu creio no cristianismo, então eu sou cristão. Não. Jesus falou assim, olha, para Tomé, seja crente e não incrédulo.
porque você viu, você creu. Então, a igreja, como o povo de Israel, já deixou muita coisa em desuso. A Bíblia já está em desuso nos altares. Vai prestando bastante atenção. Pregação do Evangelho já está em desuso. Agora é palestra, para não chocar, para não espantar. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou falar sobre o homem. Ele fala: teremos uma palestra sobre a vida. Ele já vai modificando e as pessoas não percebem que as coisas já vão ficando em desuso. Agora a palavra fala assim: vós sois luz do mundo. Então agora eles apagam a igreja virou uma escuridão só, virou trevas. E quando você entra em ambiente que não tem luz, muita coisa pode acontecer ali naquele ambiente, porque vai entrar pessoas ali que não tem nenhuma conexão com Deus, que não tem nenhum temor de Deus, nenhuma intimidade com Deus. E o que ele faria, o que ele não faria, onde tem bastante iluminação, ele fará onde não tem iluminação, porque Jesus disse que o homem faz as coisas más e malignas nas trevas, porque ele não faz as suas obras diante da luz, porque senão a luz revela as suas más obras. Então a igreja parou de usar a luz, e para ajudar, ela começou a escurecer as paredes do seu templo. Então a igreja está virando uma casa noturna, ao invés de igreja, porque está em desuso de igreja. E a gente poderia aqui numerar uma série de coisas que estão em desuso na igreja, em desuso. Então Israel estava sofrendo porque os altares estavam em desuso. Pararam de ter adoração, pararam de ter comunhão, pararam de ter culto. Culto é venerar uma divindade. Hoje, os faróis, os canhões de luz estão focados nas estrelas que estão nos púlpitos. Seja ele palestrante, seja ele cantor gospel, o culto foi eliminado, a adoração foi eliminada, a devoção foi eliminada. Eles estão tomando a honra de Deus. Um dia eu estava ouvindo um pregador: fala para Deus te honrar, grita para Deus te honrar. E o povo estava lá: Deus, eu quero honra. Aí nós vamos para a Bíblia: toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, ação de graças, riquezas e honra pertence ao Senhor nosso Deus. E o líder está falando: pede honra para Deus, pede honra. Aí eu escutava: meu Deus, eu quero honra. Olha para onde a igreja está sendo levada. Sabe por quê que as pessoas não estão percebendo? Porque o altar foi tirado. O altar foi tirado. O altar está em desuso. Então Elias, ele começa a restaurar o altar. Então a igreja hoje precisa
desesperadamente restabelecer a sua fé em Cristo e a cruz. Porque não é porque está dentro da igreja que está dizendo que está com Cristo e acreditando no sacrifício que Ele fez. Porque o altar foi tirado, o altar foi quebrado, porque não há culto mais. O altar, ele tem o sentido, dois sentidos, de cultuar, adorar e devoção. Quando não existe isso mais, o altar está quebrado. Então a igreja precisa desesperadamente de restaurar o altar. Está dando para você entender? Ela precisa voltar às origens. Ela precisa voltar com o altar. Então, irmãos, vamos ao verso 32. Porque aqui ele começa a restaurar o altar. Vamos no 31 e 32. Elias tomou 12 pedras, 31 e 32. Elias tomou 12 pedras, depois de tudo que os profetas de Baal fizeram, e não houve resposta. Então agora Elias pega e arranja 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ou de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Então quero dizer uma coisa aqui: Elias não está inventando nada. Elias não está inventando aqui pedra para jogar no gigante. Elias não está inventando aqui rosa ungida. Elias não está inventando aqui óleo de Israel. Elias não está inventando aqui rosa ungida, bala ungida, azeitona ungida, nada disso. Ele está falando, olha aqui: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aguardando isso. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta ou um sulco, uma valeta em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Preste atenção nisso agora. Ele arranja 12 pedras, e essas pedras, essas 12 pedras que ele vai usar para reparar o altar, o número 12 significa governo de Deus. Vai olhando, prestando bastante atenção, que o que ele está fazendo não está vindo da cabeça dele. Ele está fazendo baseado na palavra. Na palavra. E o número 12 representa, tipifica, simboliza o governo de Deus. Tudo isso nos diz claramente que o governo de Deus tem que ter a cruz como seu fundamento, ou então o governo não é governo de Deus. 1 Pedro 1, 18 a 20. A cidade aonde nós vamos habitar, ela tem 12 portas. Quem é o governo daquela cidade? O próprio Deus. Quem vai governar? Por que ela tem 12 portas? Porque ela representa as 12 tribos de Israel. Quando Jesus esteve na terra, quantos homens ele chamou para ser discípulo dele e depois apóstolos? 12. Está dando para você entender? Aqui ele está invocando o governo de Deus. Ele está invocando o controle, o comando de Deus. Ele não está fazendo nada da cabeça dele. Ele não está inventando nada, porque ninguém precisa inventar nada para Deus. Deus não precisa da minha ajuda.
Deus não precisa que eu invente nada para fazer alguma coisa para Ele, porque tudo que Ele quis fazer já está aqui, registrado. E quando nós usamos isso, o céu desce até a terra, milagres acontecem, vidas são transformadas. Então ele, com essas 12, nem vou ler para acelerar aqui, mas quem quiser anotar, pode anotar. Então olha, 12 tribos, 12 apóstolos e 12 portas, e cada porta é uma pérola enorme, por onde nós vamos entrar, para ser governado por Ele. Então o número 12 significa governo de Deus. Mas ele também faz um sulco, ele faz uma valeta em volta do altar. E essa valeta significa separação. Está dando para você entender? Vou te dar um exemplo aqui prático. Um fazendeiro estava sofrendo, porque não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, tem um animal que ele foi levado para ser criado em cativeiro. Esse animal chama javali, que é o porco selvagem. Então o que aconteceu? Eu não sei se esse javali veio da África, me parece que veio da África, sua origem. Ele veio para o Brasil, ele veio para os Estados Unidos, para a pessoa criar em cativeiro, vender a sua carne. Então, alguns desses javalis, porcos selvagens, fugiu, escaparam. Então, eles procriaram tanto e se multiplicaram tanto aqui no Brasil, como na América, em toda a América, na América Central, América do Norte, América do Sul. Eles se multiplicaram tanto que virou praga. Hoje o IBAMA permite até o abate, a caça do javali, porque ele se tornou uma praga nas lavouras. Quando eles pegam a lavoura de milho, em poucos minutos ele destrói tudo. Então o fazendeiro já estava cansado de plantar milho e perder, plantar milho e perder. O que ele fez? Ele pegou, fez uma valeta com a máquina, ele fez uma valeta enorme em torno da sua lavoura. Fez uma valeta de 1 metro de largura por 3 metros de altura. O que acontece? Você pode entrar no YouTube e você vai ver, os porcos não conseguem chegar mais na lavoura dele. Quando eles entram naquele sulco, naquela valeta, eles não conseguem subir o barranco para atingir a plantação de milho do fazendeiro. Então, com o sulco, com a valeta, com o rego de 1 metro de largura por 3, 4 metros de altura, ele separa a lavoura dos predadores. Está dando para você entender? Quando Elias manda fazer o sulco, a valeta, aquilo ali significa separação. Eu não estou em acordo com o Deus de Baal. Eu não estou caminhando com eles. Eu estou afastado deles. Eu estou separado deles. O que eu estou fazendo em nome do meu Deus. O que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E santo quer dizer separado. Separado do mundo, separado do pecado, separado do sistema. Então ele faz esse sulco. Então vamos lá, 2 coisas que ele já começou a fazer. Primeiro, 12 pedras para restaurar governo de Deus. Então, igreja, se o governo ficar no ombro de Daniel, acabou a igreja. Mas se Deus governar a igreja, ela vai embora. Como ontem à noite, nos primeiros segundos de 2023, uma irmã foi batizada aqui com o Espírito Santo.
E quem batiza é Jesus. Então Jesus estava aqui junto conosco ontem e batizou aquela irmã no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque o que está sendo feito não está sendo feito sobre o governo de Daniel, mas do governo de Deus. E quando Deus governa, tudo acontece de forma poderosa e milagrosa e sobrenatural. 12 pedras e uma valeta, que tem a sua simbologia, a sua tipificação. Verso 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Preste bem, pôs as pedras, agora ele pega pedaços de madeira, pedaço de lenha. O que essa lenha representa? O madeiro onde Jesus foi crucificado. Está dando para você entender? Ele pega a lenha e põe em cima das pedras. Ele pega a lenha e põe em cima do governo de Deus. Ele está fazendo tudo que Jesus tinha que vir para fazer. Jesus veio por ordem do Pai, e ele foi colocado e pregado numa madeira. Está dando para você entender? Ele põe a lenha, e agora, por que ele divide o cordeiro? Por que ele não colocou o cordeiro inteiro? Sabe por que ele dividiu o cordeiro em pedaços? Porque Jesus foi moído pelos nossos pecados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando o carrasco aplicou em Jesus o açoite, que era chibatadas com chicote, que na ponta dele tinha arames, tinha aço cortante. Quando ele dava a chicotada, o chicote com aquelas pontas pontiagudas entrava na carne de Jesus, e quando ele puxava, ele vinha rasgando a carne do corpo de Jesus. Tudo isso por mim e por você, e por você ouvinte que está me assistindo pela rede social. Por isso que Elias cortou o cordeiro em pedaços, colocou lenha, que tipificava a cruz, cortou o bezerro em pedaços, que tipificava a morte dolorosa de Jesus. Verso 34. Então disse: enchei de águas 4 cântaros. Os cântaros deveriam caber aí 18 litros aproximadamente. 4 cântaros de água. E despejem sobre o altar, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Preste bastante atenção nisso agora. 3 vezes 4, 12. Olha aí o número do governo de Deus outra vez. E ele mandou fazer isso 3 vezes. Olha a assinatura de Deus aí, Trindade. Olha a assinatura de Deus no altar. Então ele mandou fazer, faça isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes. 4 cântaros. E a água tipificava a palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus diz: eu derramarei água pura sobre vós. Palavra de Deus. Quando ele manda fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, o que ele está dizendo aqui? Ele está saturando o sacrifício com a palavra.
Está dando para você entender? O que é saturar? É passar do seu limite. Um dia o irmão comprou um pastel. Ele falou: pastor, quando ela pôs o pastel no saquinho, ele ficou tudo engordurado. Tinha tanto óleo, que estava tudo tomado pelo óleo. Por quê? Ele está saturado de óleo. Então, quando ele manda fazer uma vez, 2 vezes e 3 vezes, o sacrifício tem que estar saturado pela palavra de Deus. A igreja tem que estar saturada pela palavra de Deus. E como a igreja não está usando mais a palavra, ela perdeu a bússola. A igreja perdeu o norte. A igreja perdeu a direção, porque não está mais saturada pela palavra. Tem pessoas que não aguentam ficar 15 minutos ouvindo a palavra de Deus. Então os pastores chegaram à conclusão: vamos mandar louvor. Vamos mandar. Depois do louvor, vem aí os heróis de justiça. Depois vem coreografia. Depois vem isso. E depois a gente faz uma palavra final de uns 5 minutinhos, faz a oração, pede dinheiro uns 40, 50 minutos e termina o culto. Assim que está as igrejas. Perdeu a direção, perdeu a bússola. E a cruz ela aponta para os 4 pontos cardeais. Presta atenção aqui agora. Quais são os 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Isso quer dizer o quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para salvar o mundo, e João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está dando para você entender? Quando nós esquecemos o altar, nós nos perdemos. Não tem mais norte. Não tem mais norte para a igreja. As pessoas começam a inventar coisas, e cada dia ele inventa uma coisa nova. Aí quem inventa uma coisa que dá certo, daqui a pouco todo mundo está fazendo. Inventaram um negócio de arca, e hoje todo mundo está fazendo. E aquilo era sombra. Ao invés de pessoa viver o real, o atual, ele está vivendo de sombra. Ele está voltando lá atrás, na sombra, quando ele deveria avançar, quando o povo de Deus deveria marchar para frente. Como diz o texto da ministração de ontem, que está lá na rede social: levante e avance. Já estou indo para os finalmente. Deixa eu correr aqui. Então, irmãos, significa que a palavra, quando ele derrama água sobre o altar, e aquela água enche o rego, enche a valeta, e fica tudo encharcado. Tudo fica encharcado, significando que ali tem a assinatura de Deus. Faça isso 3 vezes. E a palavra de Deus, a igreja precisa ser saturada pela palavra. Deu para você entender? Por isso que às vezes a gente fica quase 1 hora ministrando. Tem que saturar o altar com a palavra, porque este é o propósito de Deus. A igreja que tirou a Bíblia do altar, a palavra do altar, ela já perdeu a sua direção. Verso 36.
Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel ou de Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e o que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz. Coloquei pedra, coloquei lenha, coloquei o bezerro, joguei água, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Por que ele fez isso tudo? Para que o coração de Israel retrocedesse para Deus, voltasse para Deus. Então a igreja, as lideranças eclesiásticas, ela precisa saturar a igreja com a palavra para fazer o coração do povo de Deus voltar-se para o Senhor. Mas eles têm medo da pessoa sair, portanto, as mensagens, ao invés de ser sal da terra e luz do mundo, é evangelho de açúcar, evangelho doce, que não tem cruz, não tem renúncia, não tem separação. Aí quando ele faz isso, aí ele ora, versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então aí vem a resposta de Deus. Está dando para você entender? Quando é que a resposta de Deus vem para o povo? Não adianta alguém falar lá: olha, eu profetizo para você que 2023, vai chegar muito dinheiro na sua conta. Isso aí é palavra ao vento. É como flecha tirada ao vento, não volta mais. Isso é palavra jogada ao vento, porque tem que ter altar. A resposta de Deus só virá sobre o altar. E quando Deus responde, olha como é que Deus responde. Foi o texto que nós lemos básico. Então caiu fogo do Senhor. Caiu fogo do céu. Aleluia. Fogo cai do céu. E aí o que acontece? Caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto. Quem representa o holocausto, o sacrifício? Jesus, não é isso? O que Jesus falou quando ele estava na cruz? Quando Deus vira as costas para não ver o seu filho experimentar o fogo do inferno, o fogo da justiça divina. Não porque Jesus pecou, mas porque sobre ele estavam meus pecados, sobre ele estava o seu pecado, sobre ele estava o nosso pecado. Então Deus permitiu que Jesus caísse no fogo da justiça de Deus. Veio fogo sobre o altar. Aí Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Porque é doloroso para um pai ver o filho ser queimado sem ter culpa. Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no sulco, na valeta ou no rego, conforme está o texto aqui. Tudo foi consumido, porque Deus aplicou ali a sua justiça.
Aí, quando o povo vê isto, o que eles fazem? O que vendo todo o povo, caiu com o seu rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não é Baal, não é Baal, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, 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 aleluia. E ali, todo falso profeta foi destruído. Eles levaram eles para um ribeiro, para um lugar, um córrego, carnificina. O povo se juntou e destruiu todos os falsos profetas. Ninguém vai destruir o falso profeta. A igreja não conseguirá destruir e desmascarar o falso profeta se ela não tiver discernimento. Está cheio de gente aí falando besteira nas redes sociais. Tem gente falando assim, ó, vai acontecer isso, e passa, não acontece nada, e ninguém fala nada, nem questiona o falso profeta. Sabe por quê? A igreja está aceitando tudo, não tem bússola, não tem Bíblia mais. Se nós quisermos chegar no nosso destino, que é o céu, e entrar pelas portas de pérola, nós temos que saturar a igreja, a nossa vida com a palavra. E tem gente tentando saturar a igreja com milagre. Quer mais saturação de milagre que foi saturado o povo de Israel no deserto? Eles viam Deus 24 horas. Viam milagre 24 horas por 40 anos. E quem é que entrou desses 600 mil homens? Quem é que entrou em Canaã? Só Josué e Caleb. Cadê aquele monte de gente que viu milagre? E a palavra de Deus diz no Salmo 103, me parece que verso 4 ou 5, se não me falha a memória: ele fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando ele mostra o caminho para a pessoa, ele chega lá. Mas quando a pessoa se baseia a sua fé só em milagre, ele não chega lá. Porque milagre satisfaz a emoção, milagre satisfaz os olhos, milagre satisfaz a carne. Mas quando o caminho é mostrado, satisfaz o espírito, satisfaz a alma, alimenta a alma, alimenta o espírito. E é isso que nos leva ao caminho da vitória e o caminho do sucesso. Quando eu falo caminho do sucesso, não é ser projetado nesse mundo, mas chegar assim, ó, eu cheguei aqui, aleluia, eu cheguei aqui, aleluia, eu cheguei. Conforme Apocalipse 2:3, ao vencedor se assentará comigo, ao vencedor escreverei o seu nome numa pedra branca, ao vencedor será coluna no meu templo, ao vencedor vai reinar e vai regir as nações, ao vencedor vai comer da árvore da vida, ao vencedor sentará comigo como eu sentei, eu venci, assentei no trono junto com meu Pai, e o vencedor se assentará junto comigo. Então, quando a palavra, quando não baseamos só em milagres, emocional, físico, só enxergamos aquilo que está diante dos olhos físicos. Quando nós enxergamos com os olhos espirituais, os olhos da fé, então eu vou chegar lá. Não adianta saturar a igreja de milagre. Milagre tem que ser consequência. Quem é que fez mais milagre do que Jesus? João disse, se tudo que ele falou e fez fosse escrito no livro, o mundo não caberia os livros que seriam escritos. E no final das contas, quem é que ficou com Jesus? Me diga. Quem é que ficou com Jesus? Aquele homem que estava na sinagoga com a mão seca, sem sangue. Jesus falou, você, homem de mão mirrada, levante a sua mão. E quando ele levanta, ela se torna sã como a outra. E esse mesmo homem estava lá diante do palácio de Pilatos. Quando Pilatos falou assim, a quem quereis que vos solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás?
aquele homem que foi curado com a mão, que tinha a mão mirrada, ele levante, solte Barrabás, e então o que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, crucifica-o. Tinha gente que comeu do pão e do peixe, tinha gente que foi curado de cegueira, de paralisia, tinha gente ali que ressuscitou, recebeu um milagre extraordinário. Agora está mandando aquela pessoa que o sacrificou, que o curou, mandou que fosse crucificado. É assim que o homem é. É assim que o homem é. Ele manda crucificar aqueles que o ajudaram. Ele entrega aqueles que o ajudaram. Você não tem amigo aqui na terra, não. Nós temos um único amigo, chama-se Jesus. Esse é amigo. Esse está com você para onde você for. É com ele que você tem que contar. É com ele que nós temos que contar. Você não tem amigo desse mundo, não. É com Jesus que você tem que contar. Porque ele mesmo disse, a palavra diz, há amigo mais chegado que irmãos. E quem é amigo? Jesus falou assim, olha, ele não tem chamado vocês de servo, porque o servo não sabe o que fazer com o seu senhor, mas tem um chamado amigos. Mas Jesus não abandonou eles, mas eles foram abandonados. Eles abandonaram Jesus. Quando Jesus estava preso, cadê o discípulo que falou, Senhor, eu estou disposto a ir para a morte com o Senhor? Onde ele estava? Esquentando fogo, junto com estranhos, naquela madrugada. Ah, você também é um dele? Não, nem conheço esse homem. Andou por cima das águas. Jesus falou, não é possível que você está falando que você não me conhece. Você estava andando em cima das águas. Eu fui na sua casa, curei sua sogra, estava morrendo de febre. Eu te ensinei por 3 anos. E você está falando que não me conhece? Esse é o homem. Então não adianta saturar uma pessoa de milagres. Que o milagre não vai fazer ela entrar no céu. Mas o que vai fazer entrar no céu é quando ela é saturada pela palavra. Porque a palavra mostra que a cruz aponta para os 4 cantos, para os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. A salvação é para todos. Já encerro. Deus vai operar milagre. E eu encerro. Jezabel teve a morte mais horrível. Ela caiu do 2º andar de um prédio. Nem os cães quis lamber o rosto dela. Ela foi desprezada até pelos cães. De tão abacaxi que era Jezabel. Um abacaxi indescascável. E Acabe, pouco tempo depois, ele morre. Então, as pessoas não ficam para sempre causando prejuízo ao reino de Deus. Eu já encerro e nem comento. Dias difíceis virão. Cabe à igreja restaurar o altar. E quando o altar da igreja for restaurado, adoração, quando for restaurado o culto, quando for restaurado a devoção, quando for restaurado a adoração, então virá um grande avivamento para o arrebatamento, que só o Senhor Jesus e Deus levantará, e Ele levantará um exército, que hoje estão escondidos, como tinha 7.000 escondidos lá, e testemunharão do Senhor, porque a mão do Senhor fará isto. Vamos crer, vamos confiar, e vamos pensar numa coisa: a minha vida é um altar de culto, de adoração, de devoção ao Senhor. O altar continua. Quando ele perde, nós ficamos sem direção, sem bússola.
Então, que a igreja do Senhor, pastores que me ouvem, você tem um compromisso de restaurar o altar da igreja, como Elias fez. Governo de Deus, assinatura de Deus, saturar com água da palavra, e colocar os gravetos da cruz, e colocar o sacrifício de Jesus. A igreja precisa voltar a pensar em Jesus, a igreja precisa voltar a falar de Jesus, a igreja precisa voltar a falar da palavra, a igreja precisa voltar a viver a palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fiquemos em pé.